Pessoal, exercício 2 aí de arranjo ainda da lista avaliativa diz que uma corrida é disputada por 12 atletas, sendo 3 brasileiros, né? E pede para determinar o número de maneiras possíveis para que os 3 primeiros lugares, né, tenham pelo menos um brasileiro entre eles, né? Então, quer saber o número de maneiras para os 3 primeiros lugares, de forma que tenha pelo menos um brasileiro entre eles. Ou seja, tem que ter um brasileiro, 2 brasileiros ou 3 brasileiros. Então essa ideia do pelo menos aqui quer dizer que os 3 lugares tem que ter pelo menos um. Ou seja, 1, 2 ou 3 brasileiros. Vamos fazer da primeira forma assim. Vamos calcular um brasileiro, estando só um brasileiro entre os 3 primeiros. Vamos supor que o brasileiro fique em primeiro lugar. Então são 12 atletas, sendo que 3 são brasileiros. Então são 3 brasileiros e 9 estrangeiros. Se o primeiro vai ser brasileiro, então existem 3 possibilidades. O segundo e terceiro vão ser estrangeiros. São 9 estrangeiros. Então aqui pode chegar qualquer um dos 9, aí vai chegar um, sobram 8 possibilidades aqui. Multiplicando esses números, 216 maneiras diferentes. Só que 216 maneiras com o brasileiro em primeiro lugar. Se você calcular o brasileiro em segundo, vai dar 216. Se você calcular o brasileiro em terceiro lugar, vai dar 216 maneiras. Somando esses 3 aqui, 648 maneiras. E isso, todas essas 648, o brasileiro só está uma vez entre os 3 primeiros. Ou em primeiro lugar, 216, ou em segundo lugar, ou em terceiro. Vamos calcular agora tendo 2 brasileiros entre os 3 primeiros. Vamos supor que os 2 brasileiros fiquem em primeiro e segundo. Como são 3 brasileiros, qualquer um dos 3 pode ficar aqui. Aí vai chegar um aqui, qualquer um dos outros 2 pode chegar aqui. Como aqui são brasileiros, aqui tem que ser estrangeiros. São 9 estrangeiros, então qualquer um dos 9 pode chegar aqui. Multiplicando isso aqui, vão dar 54 maneiras. Então são 54 maneiras considerando os brasileiros em primeiro e segundo. Mas eles podem vir em primeiro e terceiro, vai dar 54 de novo. E também podem vir em segundo e terceiro, vão ser outras 54 maneiras. Então somando essas 3 aqui, vão dar 162 maneiras. Então já analisamos com um brasileiro, com 2 brasileiros, agora vamos analisar com 3 brasileiros. Então os 3 seriam brasileiros, correto? Então, como são 3 brasileiros, qualquer um dos 3 poderia chegar em primeiro, aí ia chegar um, sobrariam 2 para chegar em segundo, ia chegar um, ia sobrar 1 para chegar em terceiro. Multiplicando isso aqui, 6 maneiras. Somando-se os 648, quando se tem um brasileiro, o 162, quando se tem 2 brasileiros, e o 6, quando se tem 3 brasileiros, vai dar um total de 816 maneiras. Então, essa é a primeira forma de fazer. Qual é a segunda forma? É calcular o total de possibilidades geral menos o total com o estrangeiro nos 3 primeiros lugares. Ou seja, do total geral, se eu tirar todas as opções que tem somente estrangeiros nos 3 primeiros lugares, vão sobrar apenas aquelas com brasileiros. Então eu vou calcular o total. Vou calcular aqueles pódios que só tem estrangeiros e vou fazer o total menos esse que só tem estrangeiro. Quando eu tirar aqueles que só tem estrangeiros, só vão sobrar pódios que tenham brasileiros. 1, 2 ou 3 brasileiros. Então vamos primeiro no total. Qual é o total de possibilidades? São 3 lugares, são 12 atletas, qualquer um dos 12 pode chegar aqui, vai chegar um, vão sobrar 11 para aqui, vai chegar um, vão sobrar 10 para aqui. Multiplicando isso tudo, 1.320 maneiras distintas. Agora vamos analisar o total apenas com estrangeiros entre os 3 primeiros. São 12 atletas, 3 brasileiros, 9 são estrangeiros. Qualquer um dos 9 pode chegar aqui. Vai chegar um, sobram 8. Vai chegar um, sobram 7. Multiplicando isso aqui, 504. Então, se eu fizer o total menos essa quantidade com estrangeiro, vai sobrar então aqueles pódios que tem brasileiro. Ou seja, 1.320 menos 504 vai dar os mesmos 816 possibilidades que eu já tinha aqui no início. Então, são 2 formas distintas de fazer o mesmo exercício.